Embarque, o podcast de todos os destinos. Prepare o passaporte e escolha o seu próximo destino de viagem. Para ouvir quinzenalmente em nitfm.pt. Olá a todos, sejam bem-vindos a este novo episódio do Cartão de Embarque. Depois de Montpellier, decidimos continuar pela Europa, até porque estamos no verão e não conseguimos resistir a um mergulho no Adriático. Prontos para descobrir a Croácia? Para isso, contamos com a minha amiga Inês Nojica. Senhora de uma voz incrível, hoje junta-se a nós não para cantar, mas para nos falar da sua cidade natal. Ela é de Pula, que tem um mar ao seu redor e que também é conhecida pelas ruínas romanas. Por cá, conheci alguém que adora viajar, mas do que ela gosta mesmo é de preparar toda a viagem e criar o itinerário perfeito. Autora do blog A Ticket to Take Off, hoje junta-se a nós neste cartão de embarque. Connosco, a Mariana Dias. Eu sou uma pessoa que começou a viajar não há muito tempo, ou seja, sempre viajei com os meus pais, mais viagens aqui por Portugal e também por Espanha, especialmente no sul de Espanha, mas não íamos assim para grandes viagens. Pronto, depois quando comecei também a trabalhar e a juntar o meu dinheiro, comecei a ganhar bichinho das viagens e foi aí que eu comecei a perceber que gostava mesmo de viajar e queria sempre ter uma próxima marcada. E às vezes eu estava na própria viagem a pensar, mas onde é que será que eu devia ir a seguir? Pronto, e foi assim que surgiu esta paixão pelas viagens e comecei a viajar assim mais frequentemente desde 2018, depois obviamente a pandemia teve aqui um atraso. Pronto, acho que toda a gente teve aqui um atraso durante esta parte da pandemia, tivemos todos um bocadinho parados, o que até nem foi mal, porque acabei por explorar mais de Portugal, acho que, e também mesmo de Espanha, muitas zonas que eu não conhecia, acabei por ir mais perto e foram viagens também excelentes e que eu gostei muito. Depois, eu sou uma pessoa muito organizadinha e eu sempre que fazia as viagens era eu que preparava tudo. Aliás, a parte da preparação da viagem é uma das partes que eu mais gosto, a parte de fazer o roteiro, de ver onde ir, como ir, todas as dicas, procurar em 1001 blogs como é que vamos aos sítios, etc. E então era eu que fazia sempre tudo detalhado. E as pessoas à minha volta, os meus amigos, os meus familiares, diziam-me sempre, tens sempre dicas tão boas. E depois às vezes quando iam para os sítios pediam os roteiros. Mas chegaram a sugerir várias vezes para ter um blog de viagens para no fundo partilhar com outras pessoas também aquilo que eu partilhava com eles e para que outras pessoas pudessem beneficiar. Eu fui deixando a ideia assim um bocado na calha e depois, então na pandemia, tive um tempinho extra disponível e decidi criar a minha página, a Ticket to Take Off, no Instagram e também num blog de viagens, onde no fundo partilho todos os meus roteiros, todas as minhas dicas, eu só partilho conteúdo de sítios que já visitei. Pronto, e lá podem sempre encontrar uma versão um bocadinho mais detalhada no blog, depois no Instagram um bocadinho menos, mas tenho agora este projeto e é o bebê dos meus olhos. E nós gostamos muito, muito, muito de seguir este bebê dos olhos da Mariana. Já sabemos que a preparação da viagem é das coisas de que mais gosta, por isso quis saber como é que isso tudo se processa. Quanto tempo antes é que se começa a preparar uma viagem? Como é que se escolhe o destino? Isso também é difícil, porque eu às vezes eu digo, eu quero ir a todos os sítios. Pronto, obviamente, claro que há locais que me atraem mais do que outros, pois há locais que, devido às situações e aos contextos em questão, pronto, locais em que estão em guerra, situações mais complexas, não puxam tanto, também pela questão da minha segurança. Mas eu geralmente escolho um bocadinho com base naquilo que quero, mas também com base nas boas oportunidades em termos de preço. Tenho sempre também muito em conta o fator preço e perceber se o preço que estou a pagar para determinado destino está alinhado com aquilo que é o normal para aquele destino ou não. Isso a nível de escolha é um bocadinho assim, ou seja, vou dando prioridade de acordo com o preço e de acordo com aquilo que eu quero efetivamente visitar. Em termos de antecedência, eu acho que depende muito. Por exemplo, a viagem que vou fazer agora daqui a 2 semanas está marcada talvez desde novembro, portanto quase 6 meses de antecedência, depois outras escapadinhas um bocadinho mais em cima da hora, mas gosto sempre de planear com antecedência. Às vezes, antes da pandemia, agora já não se pode fazer planos a tão longo prazo, mas antes da pandemia, eu em 2020, exato, em 2019, portanto, antes da pandemia começar, eu já sabia onde queria ir em 2021. Isto ainda não estava marcado, mas já tinha um plano. Depois, claro que tudo mudou, mas isso é outra conversa. Portanto, estamos aqui a falar de uma viajante altamente organizada. É isto que podemos contar com a Mariana.
E também foi assim que aconteceu na sua viagem à Croácia. Então, esta viagem à Croácia surgiu o ano passado, portanto em 2022, em junho, que é um bom mês para visitar a Croácia, porque ainda não está assim no pico de turismo, apesar de já existir bastante turismo, e o tempo já está excelente e, portanto, já dá perfeitamente para aproveitar as praias, para aproveitar aquele calorzinho tão característico da Croácia no verão. Sempre foi uma viagem que era do top, que eu queria na Europa, queria muito conhecer a Croácia. Aliás, a Croácia começou a ter ali um boom há uns anos. Eu até acho que foi um bocadinho impulsionado pela Guerra dos Tronos e de terem sido filmados muitas dos episódios lá. Eu não sou fã, por acaso, mas, portanto, não tem mesmo nada a ver com a série, a minha ida lá. Mas, opá, as paisagens que eu via do parque de Plitvice deixavam-me sempre com imensa vontade de ir. Portanto, o ano passado aproveitei que havia viagens que estavam a preços bastante simpáticos e eu não hesitei, marquei logo a viagem e lá fui eu. Eu estive cerca de 7 dias inteiros, ou seja, de completos, tirando a viagem de ida e a viagem de regresso. Nós, na altura, eu geralmente viajo com o meu namorado. Nós fomos do Porto, fizemos uma escala em Madrid, tanto para ir como para vir. Agora penso que continua também não existir voos diretos do Porto, mas foi uma viagem bastante tranquila, é um destino relativamente curto, mas pronto, demora sempre um bocadinho mais a chegar por não haver voos tão diretos. 7 dias foi a duração que eu fui e deu para conhecer bastante bem o país, não tudo o que eu queria, mas já deu para conhecer bastante. A Mariana falou de Plitvice e a minha cabeça saltou imediatamente para aquelas paisagens com lagos lindíssimos. Este Parque Nacional é Património da Humanidade e conta com 16 lagos em tons de azul e verde. Plitvice acho que foi mesmo, se calhar, dos meus sítios preferidos na Croácia. O parque vale mesmo a pena as fotos que nós vemos, a pessoa, eu acho que eu pelo menos ia com as expectativas super elevadas e cheguei lá e fiquei queixo caído porque é mesmo muito, muito bonito. Para quem gosta de natureza, é verdade que é muito turístico, portanto não é aquela natureza em estado bruto, mas vale mesmo muito, muito a pena. Ou seja, nós em Plitvice em si, chegando ao parque, à entrada do parque, lá dentro depois há vários trilhos que se pode escolher, se não estou em erro, são cerca de 8 trilhos. Nós por acaso fizemos uma mistura de vários para conseguir ir a diferentes partes do parque. Eu acho que quem for a Plitvice deve reservar mais ou menos um dia para ir. Nós chegamos lá quase à abertura do parque por volta das 9 horas e saímos às 4 da tarde. Ainda podíamos ter ficado mais um bocadinho, acabamos por ficar só até às 4, portanto almoçamos lá, fizemos um piquenique, também é uma excelente opção para quem vai a Plitvice, porque a comida que tem lá dentro não é a melhor e assim a pessoa também acaba por comer rodeada da natureza. Mas em termos da deslocação da Plitvice, eu acho que é essencialmente isso, ou seja, é tudo feito a pé, é cansativo, mas as vistas são tão bonitas que a pessoa esquece do cansaço nas pernas. Ir à Croácia e não passar em Plitvice seria uma pena. Mas como muitos de nós devem estar a pensar, a Croácia não é só Plitvice. Eu acho que a Croácia tem um pouco de tudo. Tem a parte da natureza, com claramente o grande destaque para Plitvice, mas depois também há outro parque, Kirka, mais a sul, que também é lindíssimo. Eu, por acaso, não tive muita sorte quando visitei, que apanhei alguma chuva. Visitei na mesma, com aqueles ponchos de plástico e diverti-me imenso, mas pronto, é ainda mais bonito se a social não estiver tão cinzento. Mas acho que depois a Croácia também tem um pouquinho de tudo para oferecer, porque também tem cidades muito engraçadas, por exemplo, Zadar, numa cidade costeira, e também Split, é uma das cidades onde foram filmadas muitas das cenas da Guerra dos Tronos e, portanto, que tem aquele ambiente todo medieval. São cidades muito bonitas, eu gostei especialmente de Zadar, Split. Não sei se foi porque estava com imensa gente a visitar, acho que acabou ali por perder um bocado o encanto. E depois também a parte das praias. A Croácia tem praias de perder a vista. Pronto, não é aquela tradicional praia que nós estamos habituados aqui em Portugal, de areia fininha. Pronto, é praia para ir com aqueles sapatos para as pedrinhas, para não magoar nos pés e não dá propriamente para estar deitado numa toalha. Mas a água é super cristalina, é quentinha. Portanto, para quem gosta de praias, também é uma excelente escolha. Eu acho que, por acaso, é assim, o que eu mais gostei, acho que foi sem dúvida Plitvice. Parece que está a ser um bocadinho repetitivo, mas Plitvice realmente foi
Não foi uma surpresa, acho eu, porque eu já estava à espera que fosse muito bonito. Zadar surpreendeu muito pela positiva. Eu tinha ouvido alguns comentários de pessoas e até de amigos que tinham dito: Zadar não vale muito a pena, mas eu curiosamente até gostei mais do que Split. Um local que também me surpreendeu muito foi a ilha de Asbar, que é uma das maiores ilhas, também muito interessante. Eu só tive a oportunidade de estar um dia na ilha. Mas a ilha tem praias muito bonitas, também tem lá uma cidadezinha muito pequenina, Starigrad, que é onde sai o ferry, incrível, e gostei bastante também dessa ilha. E depois eu acho que Zagreb surpreendeu-me, porque a maior parte das pessoas acha que Zagreb não tem nada para ver, e às vezes é mesmo só ali fazer a escala e depois avançar para ir para o resto do país, numa road trip, mas eu por acaso, a mim surpreendeu. Mas eu acho que aqui a opinião de Zagreb é mesmo muito dividida. Acho que há pessoas que ou gostam muito, que foi o meu caso, ou há pessoas que não gostam de todo. Eu não acho que seja a cidade mais glamourosa ou a capital europeia mais glamourosa de todas, porque acho mesmo que não é. Mas achei que tinha uma vibe interessante, também tive sorte se calhar por ser final de semana, das pessoas na rua a beber um copo, a conviverem, e eu gostei muito do ambiente da cidade. Da natureza ao ambiente medieval da Guerra dos Tronos, sem esquecer Zagreb, que foi uma agradável surpresa para a Mariana. E porque a Croácia tem tanto para conhecer, rumamos a Istria, a maior península no mar Adriático. É lá que encontramos a Inês, mais precisamente em Pula, que no período romano era conhecida como Pietas Iulia. O trabalho faz com que viaje bastante, mas a verdade é que acaba sempre por voltar ao seu cantinho. I'm Ines. I come from Croatia. Pula is actually my hometown. I've been living here since forever, but I also traveled a lot for my work. I'm a singer, but right now I'm in franchise industry, so I travel a lot. I think for me, it was a hard decision and it took some time. It's just a feeling where when you're traveling, it's really nice and you get to meet a lot of people. You get to experience a lot of different kind of things. But at the end, somehow I felt most at home when I was here in Croatia. Well, it's a country on the coast. So we have a lot of coastline. We're very close to Italy. And we're kind of between Italy and Turkey and Hungary and Austria. So we're located very centrally, which is great for a lot of travelers which are coming by car, maybe from Germany, Austria, Italy. And we're a pretty slow living country. That's one of the things why I love coming back and why I stay as well. So if you're looking for a place to slow down a little bit and eat good food and just relax, I think Croatia is a perfect place. What is great about it, we have an Adriatic coast and it's pretty warm and very calm. So I've been to lots of places, but it's very rare, I think, you find a place with really clear waters. So it's clean, but also warm and it's safe. So there's no sharks or stuff like that, and you don't have to go too far to be on a great coast. Croatia is a country of more than 1,000 islands, so I probably won't have time to visit all the islands that we have around Croatia, but that's also a great part that makes us very famous, I think, in the rest of the world. Right now, I think many people know already about Croatia. País com um ritmo desacelerado, boa comida e uma costa banhada pelo Adriático, o que significa águas limpas, quentes e seguras. Afinal, a Croácia tem mais de 1.000 ilhas. Mas quando perguntamos pelos sítios favoritos da Inês, é mesmo a península de Istria que ganha. Well, there's a lot. I mean, I can walk you through a little path. Of course, I'm from a region called Istria. That's where Pula is. We're kind of the biggest city here in this region. It's a pretty small region. We have around 250,000 people living here, but it's great because it's kind of close and we have really good olive oil and wine. So I would say that maybe in Croatia we have the best food. That's always a war between all the other regions. But I think people here are very dedicated to gastronomy. And there is a lot of these small towns where you can go around
it's very close. So if you take a car and you maybe start from Umag, that's the northest city here in Istria, and it's really close to the Italian border. So if somebody is coming by plane, there's really good connection to Trieste or Milano or Venezia. And so I would start from there and start with Umag. They have really good food there and some of the best vineyards with the most famous wine here, like Kozlovic or De Gracia are located there north. Then as you go south, there's Rovinj. That's one of my favorite cities here in Istria. It's really small, but it's so cute. There's a lot of colors on the facades, and you just have to go and stroll around. It's really good to walk there. And then my city, Pula. I love coming back here. I really enjoy it. And if you go and check out on the map, we are located on the end of a peninsula. So the whole city is actually surrounded by the sea. So Pula has most of the coastline actually in Istria. And there are a few national parks here. So one of the islands, because the old dictator Tito, I don't know if somebody knows a little bit of history, but he created this beautiful island and he put a national park there and the zoo where you can find zebras and elephants and stuff like that. And it's called Brijuni. So it's National Park of Brijuni, and it's a great trip. So those are kind of my favorites. If you go to take some food in Istria or to see some nice cities, Rovinj. And there's a bunch of these small cities. Conhecida pelo azeite e pelo vinho, esta região tem ainda pequenas cidades para visitar, como Umag, Rovinj e Pula, claro. Falamos de cidades que ficam relativamente perto, a cerca de 45 minutos de carro. E entre os destaques da Inês estão as ilhas de Brijuni. Ao todo são 14 ilhas que têm tanto de beleza como de história. Foi ali que se fundou o movimento dos países não alinhados, em 1956, ficando conhecidas como as Ilhas da Paz. O então presidente da Jugoslávia, Tito, teve ali uma das suas residências oficiais, e foram muitas. E em 1983, as Brijuni foram declaradas Parque Nacional da então Jugoslávia. Mas porque também de gastronomia se faz esta região... I love mussels. We do a lot of that, and it's a pretty simple way to do it with wine and a little bit of garlic and parsley. So that, and here in Istria, if we're talking about... let's stay maybe in my region, because I know most of that. Pasta is really the number one thing. There's a lot of influence from Italy here. Many people speak Italian as well. We're a bilingual region. So pasta and gnocchi and fuji, that's something that's local type of pasta. And there are these stews that go with pasta that are made from different kind of meat. And it's cooked for a very long time, so it's really tender. Pizza is also really good, maybe not as Italian, but if you're hungry for pizza. And what else locally? Oh, prosciutto. It's a local prosciutto that's here from Istrian region. Is famous, and I think very often we get awards for those. And olive oil, as I mentioned, almost each house here has an olive oil garden, and everybody produces here. And it's a different olive oil than other places. It's a bit more bitter, so it has a pretty strong taste, and that's why our olive oil is really famous actually in this region. And I cannot forget about truffles. Truffles are growing right here in this region, and it's a very rare type and most expensive type of truffles, the black truffle and the white. Eu acho mesmo que já não saíamos daqui, ficávamos só à mesa a provar todas estas iguarias. A Inês começou por nos falar dos mexilhões,
mas rapidamente nos explicou toda a influência italiana que se faz sentir na cozinha. Aqui não falta pasta, gnocchi, pizza, mas também guisados e o belíssimo prosciutto, que é curado ao ar frio natural durante meses. Terminamos com um azeite um pouco mais amargo do que podemos estar acostumados e com trufas das mais raras e cobiçadas em todo o mundo, negras e brancas. Com tudo isto, fiquei curiosa. Será que, tal como na comida, também os croatas e os italianos são parecidos? I think there is some differences. We are a bit more slow and things don't happen as fast. We also drink coffee for hours. That's something in Italy, you just take a sip of espresso and you go. But here, I think coffee is a big part of culture, and that comes from Turkey. They also influenced the Croatia. So there's a culture of, I don't know, in 2 hours, I'm gonna go sit on coffee with my friends, and we just sit for hours. There's a lot of people that are native Italians, and they captured their culture here, and we completely respect it and love it. We share, I think, the love of food, the love of a good countryside, and that Mediterranean kind of living is very popular here, I think, in Istria and also Dalmatia. We didn't talk about that. Pois é, temos mesmo de falar da Dalmácia, uma região a que associamos algumas das paisagens mais paradisíacas da Croácia, mas que também abrange territórios da Bósnia e Herzegovina e de Montenegro. That's a more popular part of Croatia. I try to go there each summer to go on some other island. Dalmatia is huge, so huge. There are few famous islands like Hvar, which is, you probably heard about it. There's a lot of partying going on there, but also a lot of nice coast. Also Brač, Vis. Vis is one of my favorite islands. I think I've never experienced something like that. The nature there is so special. These small places and beautiful beaches is just something I've never seen before. Then, of course, you have a few cities which are also famous, like Split, but also Zadar and Šibenik, which are close by. The coastline is just getting more and more popular in Dalmatia, and we have more and more tourists coming each year. So, yeah, the sooner you go, the better, I think. Na Dalmácia encontramos ilhas como Hvar, Brač e Vis. Quanto a cidades, temos a incontornável Split, mas também Zadar e Šibenik. Com a época alta concentrada em julho e agosto, o melhor é aproveitar os meses de junho e de setembro com menos gente e excelentes temperaturas. Sports are big and football is really important here as a sport. So I think that's it's a part of the culture. It's so famous that the people gather around it a lot. So if you ever find yourself in Croatia during a sports season with football, just go on some of the squares and you will find a lot of people just watching the games, and they're all around the pubs and cheering for our teams. So that's one thing. And during the summer, and there are a lot of these small festivals, but it's not a festival. It's like a local music and a little bit of dancing. So it's gathered around, and each city on the coast has its own day. So sometimes they celebrate it. But I think culture is more scattered around families. People like to spend a lot of time with their families, and they gather around food mostly, and they do a lot of barbecue outside during the summer. Quanto aos croatas e aquilo de que mais gostam, a Inês não tem dúvidas. Futebol, festas de verão e juntar a família à volta da mesa. Tudo muito à nossa moda, devo dizer. Voltamos agora à Mariana, que nos leva à boleia nesta sua viagem de carro pelo país. Eu acho que a Croácia está muito bem preparada para qualquer tipo de viajante, quer seja para pessoas que procuram uma versão, se calhar, mais low cost da viagem, de, por exemplo, viajar de autocarro, porque a rede de comboios acho que não é, do que sei, muito boa no país. E depois também a opção de carro, que foi a que eu acabei por escolher, também não tinha muito tempo disponível e, portanto, para mim é a opção mais fácil. Obviamente não foi a mais económica, mas para mim era o que fazia sentido para a viagem e para os dias que eu tinha disponíveis. E, portanto,
O que nós fizemos na altura foi deslocar-nos, portanto, alugamos carro em Zagreb e depois, portanto, percorremos o país e os sítios que queríamos visitar de carro e só no último dia, em Zagreb, já não tínhamos carro e sim andamos a percorrer a cidade a pé. A percorrer e a descobrir esta cidade, onde celebraram o final de uma viagem tão saborosa como esta. Então, Zagreb, eu acho que é uma cidade, não tem uma lista extensa de pontos de interesse, mas acho que a vivacidade que eu senti na cidade, dos locais e também alguns turistas, na rua principal da cidade, que eu por acaso agora não me recordo o nome, mas também ainda o Google é só encontrar. Imensos bares, imensas esplanadas, as pessoas ali a conviverem ao fim da tarde, foi mesmo algo que me chamou a atenção e nós também já estávamos no final da viagem, portanto aproveitamos lá um bocadinho para celebrar a viagem que foi excelente à Croácia e também aproveitamos para nos juntar à festa e ficar lá a beber um copo ou outro. Há pouco ficaram a conhecer a Inês, uma grande amiga minha, croata, que conheci numa das minhas viagens por Itália. Mas eu não resisti a perguntar à Mariana, que não conhece a Inês, como é que tinha sido este contacto com os locais durante a viagem. Por acaso, não foi o melhor. Eu achei que eram bastante prestáveis, sempre que era necessário, em termos, por exemplo, de inglês, não é? Porque há aqui uma barreira linguística grande, não é? Porque, pronto, eu aprendi a dizer olá e obrigada e o resto pareceu bastante complicado de tentar sequer falar croata. Portanto, em termos de inglês, eles esforçam-se claramente e não há qualquer problema, não tive mesmo dificuldade nenhuma. Em termos de amabilidade do povo, não achei que fosse o povo da Europa mais simpático, mas nada de especial, simplesmente, pronto, tendo comparação com outras situações, não achei os mais simpáticos de sempre. Bom, eu confesso que mais do que este contacto, que não foi propriamente espetacular, o que me deixou preocupada há pouco foi a Mariana dizer que em Plitvice não havia grande coisa para comer. Como é que terá corrido no resto da viagem? Por acaso eu gostei bastante da comida na Croácia, achei que eles tinham uma boa gastronomia. Também tenho muita influência, por exemplo, italiana, o que é sempre bom, porque a comida em Itália também é maravilhosa, muito à base também de pasta, de pizzas, ou seja, tinham também um bocadinho essa mistura que eu gostei. Aliás, eles têm ali uma proximidade muito grande a Itália, especialmente ali numa região da Croácia, mas gostei bastante. Não me lembro assim ao certo de nenhuma comida em específico croata que tenha comido. Eu procuro sempre tentar ter alguma, no fundo, provar os pratos locais dos países que visito, mas por acaso agora não me estou a recordar assim de nenhum. Foram vários dias, bastantes quilómetros, mas então o que é que tornou esta viagem diferente das outras? Eu acho que esta viagem, eu sofro de um defeito que é, como gosto de visitar tudo e que é sempre que visitar tudo o que há para visitar e às vezes faço roteiros um bocadinho ambiciosos e desta vez na Croácia acho que consegui pelo menos aproveitar um bocadinho da costa deles e da praia que eles tinham e de estar ali umas horas sentada, deitada na toalha, a fazer nada, a não ser aproveitar a vida. E acho que um dos momentos mais marcantes da viagem foi isso, porque eu geralmente não me permito muito ter esses momentos assim de maior repouso nas viagens e confesso que sou bastante bem. Há pouco falámos sobre aquilo que foi um certo boom da Croácia a nível turístico e a verdade é que há muita gente, como eu, que se pode assustar com os preços ao tentar planear uma viagem para lá. Mas será que isto corresponde de facto à realidade? Sim, eu acho que isso é um bom ponto. Eu acho que a Croácia era tida como um destino, se calhar, antes desse boom turístico, como um destino bastante em conta, até porque está ali muito perto de outros países dos Balcãs. Aliás, a própria Croácia é um dos países dos Balcãs que são tendencialmente mais baratos. Mas realmente o que eu verifiquei visitando o ano passado é que não é de toda a realidade. A Croácia já não é um país propriamente barato. E eu acho que é capaz, em muitos aspectos, de ser semelhante a Portugal. Falo aqui, por exemplo, na questão de alimentação. Estamos a falar, não indo a restaurantes, por exemplo, ao restaurante médio, em média 12, 15 euros por pessoa, com uma bebida e um prato. Portanto, não é um destino muito acessível a nível de comida. Claro que há sempre, obviamente, opções mais em conta, não é? Isso depois também depende do tipo de viagem sempre que cada pessoa faz, não é? Portanto, é sempre possível poupar mais, não é? A questão do carro, claro que o carro não é barato, nunca, regra geral não é uma opção barata,
há, por exemplo, a opção de autocarro, claro que isso implica outras coisas, mas, portanto, cada pessoa escolhe aquilo que pretender. A nível, por exemplo, de alojamento, achei, por acaso, relativamente em conta. Conseguimos alguns alojamentos por volta de 40, 50 euros por noite por 2 pessoas, portanto, bastante em conta. Aí, por exemplo, acho preços bastante simpáticos. Mas relativamente a outras coisas, lá está, não achei um país super barato. Por exemplo, comparativamente com uma Albânia, que eu também visitei o ano passado, não tem nada a ver mesmo. Nem mais. A verdade é que há sempre opções mais económicas e daquilo que a Mariana conhecia dos Balcãs, até neste ponto a Croácia se diferenciou. O que será que tem contribuído para esta afirmação do país enquanto destino turístico? Eu acho definitivamente que deve ter sido o boom turístico que existiu. Eu lembro perfeitamente de há alguns anos, se começar a ouvir falar Croácia, parecia que todas as pessoas estavam a ir à Croácia e eu também acho que o preço dos voos para a Croácia disparou. Aliás, eu acho que se calhar eu já queria ir há bastante tempo e se calhar não teria ido se não tivesse encontrado um voo a um preço atrativo. E eu acredito, não sei depois o que é que os locais acham ou não, mas eu acredito que terá sido muito essa questão do boom turístico, que obviamente fez com que os preços ficassem inflacionados. Posto isto, o que é que precisamos mesmo de saber antes de nos pormos a organizar uma viagem à Croácia? Eu acho que um ponto importante que também ainda não referi é planear bem o roteiro. E não falo por ser eu a falar de ser muito organizada, porque a Croácia é um país pequeno, mas os pontos às vezes são um bocadinho distantes. Por exemplo, eu optei por não ir a Dubrovnik, que é um dos sítios mais famosos no país, não porque não queria ir, mas porque de facto ficava muito fora de mão para o tempo que eu tinha disponível. E, portanto, eu acho que um conselho que pode valer muito a pena para quem vá visitar o país é, por exemplo, ver se consegue voar, por exemplo, para Zagreb ou para outra cidade e depois regressar via outro dos aeroportos, porque o país tem vários aeroportos e isso depois pode facilitar, no fundo, a ganhar tempo nas deslocações, porque eu acabei por começar em Zagreb e terminar em Zagreb, que significa que eu tive que fazer o percurso todo de volta e ainda são algumas horas de carro que poderiam ter sido aproveitadas a aproveitar outro destino, no fundo, dentro do país. Roteiros, conselhos e contas à parte, que cantinho é que a Croácia ocupa no coração desta viajante? Também é uma pergunta difícil essa. Eu gostei muito de visitar a Croácia, e é de lá voltar para ir a Dubrovnik, que ficou a faltar. Acho que se calhar descreveria a viagem à Croácia como repouso, algo assim do género, porque no fundo, pronto, está um bocadinho com aquela questão que eu referi há pouco de permitir-me descansar um bocadinho nessa viagem quando não faço nas outras, e portanto acho que seria mais por aí. Para mim viajar é a melhor coisa da vida, é mesmo uma paixão. É mesmo. Para mim, para a Mariana e provavelmente para quem está connosco desse lado. Quanto a nós, até ao próximo destino.